Sejam muito bem-vindos ao ObraCast. Hoje, um ObraCast visita especial que eu quero até... Deixei para falar isso na frente dos convidados aqui, que foi o quê? Eu queria muito fazer esse ObraCast. Eu queria muito conhecer esse empreendimento. Nós estamos aqui no Matiz Vila Ema e... Por que eu queria conhecer? Porque ele mudou o conceito, né? Eles tiveram a coragem de inovar em muitas coisas em relação à arquitetura, em relação a padrão, do que o mercado tradicional de prédios e arquitetura de prédios aqui em São José dos Campos. Bom, sejam muito bem-vindos, Paulo e Ronaldo Curvelo. Paulo Mourão e Ronaldo Curvelo. Sejam muito bem-vindos aqui. Obrigado por nos receber. Né, a gente realmente estou impactado aqui com o que eu já vi do empreendimento. E eu queria começar falando, né, sobre um pouquinho desse conceito diferente que vocês trouxeram. Vocês estavam ali na primeira leva dessa nova legislação que permite que a Vila Ema, né, receba prédios, né, tenham obras prediais, e vocês vieram para um lugar que não tinha característica do predial e também com um conceito de arquitetura que a gente não vê, né, na cidade. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho de como é que nasceu o empreendimento. Posso começar? Primeiro que nós já passamos de 60 anos, eu fiz 60 anos aqui faz 2 dias aí. Ah, parabéns. Nós temos muitas histórias, né? E para poder chegar nessa nossa ideia, né? Primeiro que aqui onde está o prédio era onde minha família morava. Então ela ia da Padre Rodolfo até o Jorge Barbosa Moreira. Era um terreno só, era uma chácara aqui. Tá? Porque aqui foi a primeira casa da Vila Ema, meu avô dirigia o Vicente Naranha, mas não é assim pertinho como a gente vê hoje, né? Era uma trilha para chegar lá. Então por isso que eu falo que é a primeira casa da Vila Ema. E o meu pai veio para construir o CTA. Meu pai trabalhava com Oscar Niemeyer, certo? E Oscar Niemeyer, por motivos lá... Depois a gente entra mais em detalhes, se quiser, que as histórias são longas. Ele não podia vir para São José. E ninguém conseguia tocar a obra aqui do CTA. Porque o CTA, na realidade, o pessoal olha hoje como CTA, como se fosse São José fosse uma cidade grande, mas não é. Taubaté era cidade grande. São José era um vilarejo. Então você não tinha mão de obra, você não tinha arquiteto, você não tinha engenheiro, não tinha nada. Então meu pai veio para cá para construir o CTA. Começar a dar os primeiros passos e acabou ficando contratado. E aí acabou conhecendo a minha mãe, o Neymar quis levar ele para Brasília e... acabou ficando, né? Então, quando mudou essa lei, certo? Que podiam fazer um prédio aqui, eu e o Ronaldo, nós nos encontramos aí, Ronaldo, vamos encarar essa, vamos fazer um prédio lá? Mas eu falei, Ronaldo, vamos fazer uma coisa diferente, que eu já estou vendo isso em São Paulo, de ter umas construtoras que já estão querendo fazer uma arquitetura diferente, não fazer só o tradicional, que eu sempre fiz também, não posso criticar, eu sempre fiz. Sim. Tá? E o Ronaldo, na hora, falou, vamos embora, vamos encarar isso daí, resolvemos, quem que nós vamos chamar? Aí pesquisamos quem a gente achava que seria o melhor escritório de arquitetura de São José, que tivesse essa mesma visão, que foi a Otto Benaz. Eles também adoraram a ideia e falaram, vamos embora. E mais ou menos aí começou, não sei se eu esqueci alguma coisa aí, Ronaldo. Não, é isso. E nós achamos também que a Vila Ema merecia. Sim, concordo plenamente. Um empreendimento com esses diferenciais. Sim. Né? Não só de beleza, como de produto mesmo. Sim. Né, de qualidade de produto. O assunto da fachada ativa, que era uma vontade da prefeitura, na época o Felício gostou bastante do projeto, que é um agregador do público, o pessoal pode circular ali livremente, ajuda também na segurança do bairro. Sim. Então nós também seguimos nessa ideia. E o projeto foi bastante feliz. A Vila Ema não deixa de ser a nossa Vila Madalena, né? Exatamente. Uma mistura de... É charmoso, né? Vamos dizer assim. A gente tem um convívio diferente, né? Assim, o que eu percebo é o seguinte, qualquer inovação que você vai fazer, qualquer coisa que você vai fazer diferente do tradicional, você acaba tendo vários desafios, né? Sim. Por quê? Porque o que eu vejo aqui no empreendimento hoje, um apartamento decorado, é o quê? Vocês trouxeram um conceito e com os acabamentos, com a arquitetura, um conceito de casa, né? Um conceito dos acabamentos que são utilizados nas casas em condomínio, perfeito. Conceito do que é utilizado nas casas de alto padrão para dentro do empreendimento, né? Então o que eu percebo é que ficou muito mais acolhedor, né? Ficou muito mais
quente, né? Vamos chamar assim. Então, acho que o primeiro desafio é realmente como é que você viabiliza tudo isso, né? Nós três somos construtores, a gente sabe que você precisa ter esse desafio de escala, né? Então, vamos dizer assim, você tem que trazer o produto que normalmente é feito numa casa, só que para um prédio você começa a ter escala. Você tem um desafio que é o custo disso, sim, né? Porque assim, as arquiteturas mais elaboradas, elas requerem mais estrutura, né? Elas requerem mais investimento na parte estrutural. Então eu queria que falasse um pouquinho dessa mistura aí da arquitetura com a engenharia e como é que foi esse desafio. Esse realmente é um desafio importante, porque começa já na escolha do tijolo que a gente utilizou aqui. Tá. É um tijolo cerâmico que normalmente na nossa região não é utilizado. Sim. 90% dos prédios em São José são construídos com tijolo de concreto, tá, cimento, tá, que termicamente é inferior ao que a gente utilizou aqui. Entendi. Um outro assunto a gente ouve bastante reclamação de prédios antigos de São José e mesmo novos. Sobre o assunto de som, tá, na laje. Então a pessoa caminha em cima e você ouve o barulho embaixo, e isso é uma coisa que incomoda. Eu acho que essa é a principal reclamação. Nós recebemos muitas... O cara, eu paguei aqui maior grana nesse apartamento de alto padrão, e eu consigo ouvir tudo do vizinho. Essa é a principal reclamação que tem. Entendi. A gente achava que também com a pandemia, né, as pessoas fossem ter um negócio de deixar o sapatinho na porta. Entendi. Mas não adianta, né? É educação. Então a gente não pode contar com isso. Então a gente resolveu, como o Ronaldo falou, trabalhamos aí no bloco para ter mais acústica e mais térmico. E a pandemia, pegando esse momento, também trouxe as pessoas, muitas pessoas, para dentro de casa. Para trabalhar em casa. Trabalhar em casa. E para curtir mais a casa, né? Vamos utilizar mais. Então o acústico foi importantíssimo, né? Exatamente. Entendi. Então, além do bloco, nós também botamos nas divisas de um apartamento para o outro. A gente encheu ele deu massa dos dois lados, que às vezes tem muito prédio que só faça o gesso, deu massa dos dois lados, e enchemos ele dentro também de isopor com cimento. Para tentar melhorar essa acústica. E é engraçado, né? Porque o alto padrão, ele é assim, né? Vamos dizer assim, as pessoas acham que o alto padrão é só mudar o acabamento. Exatamente. Né? Então, assim, então vamos dizer, primeira coisa que vocês mudaram, a arquitetura, que já muda muito. Agora, essa questão de tecnologia de som. É que nem eu brinco assim, né? Quando você entra num carro muito premium, você entra... O som é o que você falou, é o que você mais repara, né? É o que você mais percebe. Né? Então você fala, poxa, então assim... E eu não imaginava, e vocês trouxeram isso para dentro dos imóveis. O carro não tem aquele nheque-nheque. Exatamente, né? E assim, a gente sabe. E aí vem os acabamentos, o tato, a percepção, né? É muito mais... Porque o carro é do mesmo tamanho, né? Só que o que ele entrega é muito maior. Isso. Aqui vocês se preocuparam muito com essa parte da entrega também. Então. E isso passa pelas esquadrias, que todas atendem a norma. Hoje nós somos consultores, a construção civil hoje tem uma norma que se chama norma de desempenho, que é o desempenho dos materiais que a gente tem que oferecer para os compradores. Então as janelas já foram ensaiadas antes da instalação. Após a instalação a gente já fez o ensaio sonoro. Nós atendemos aqui em algumas situações o nível máximo da norma de desempenho. E isso vai desde o telhado, Evandro, porque o nosso telhado é uma telha termoacústica. Ela não é uma telha simplesmente para não deixar chover na laje. É uma telha que trará conforto térmico no salão de festas lá em cima. Entendi. E é uma telha que suporta 200 quilos de alguém andando ali para uma eventual manutenção. Uma outra preocupação nossa, o nosso prédio tem, são mais de 300 pontos de fixação, que são chamados de olhais, que quem vier fazer manutenção nesse prédio tem esses pontos já colocados no prédio, todos os pontos ensaiados. Então a pessoa coloca um cinto de segurança e se
pode se pendurar ali naqueles pontos. Isso já está no prédio. Isso já será entregue. Não só na parte comum, como em cada apartamento. Entendi. Então, a pessoa que vier trabalhar numa varanda desse apartamento, ela terá um ponto de segurança para trabalhar. Sim. Mas isso tudo, né? Custo. Tem um custo, Exatamente. então assim, mas eu acho... É por isso que a gente sofre um pouco aqui, às vezes, com o cliente, né? Que por um lado, sempre assim, o cliente sempre acaba conhecendo a gente. De um lado, que eles, tipo, através de uma imobiliária, mas sempre conhece ou eu ou o Ronaldo. Isso. E o cara vem, pô, Paulo, porque mas a outra consultora dá 10% de desconto. A outra dá 5%. Eu falei, gente, cara, porque aqui, infelizmente, cara, a gente está tendo certos cuidados. Aqui custa. Encher esse tijolinho. A gente está entregando mais, né? Mudar, pensar no telhado lá, entendeu? Outra coisa que a gente for falando, a gente vai embora. Outra reclamação, uma é o som. Isso aí é number one de reclamação. A outra é que hoje os prédios, tanto os antigos quanto os novos, não tem às vezes a capacidade de botar ar-condicionado em todos os ambientes. Sim. Certo? O nosso não tem carga disponível. Isso. Então nós temos um transformador que inclusive ele fica embutido para não atrapalhar a arquitetura. E isso foi um pedido que a gente, a princípio, a gente não queria muito, mas os arquitetos são bastante exigentes. Eles são insistentes. Esse item eles não deixaram que a gente... Para não ficar aquele transformador. Você vai em alguns prédios e vê aquele transformador na frente do prédio. Não, nós embutimos ele. Então, se também... a gente vai no conceito de fachada ativa, não faria muito sentido você ter algo visual ali agressivo. E escondido com um jardim ou com uma tela, mas tudo não encarece. aparece. Sim, então, hoje, a gente não pode hoje jogar o nosso preço lá em cima porque a gente acha que nós temos mais qualidade. Não dá, é o preço de mercado. Mas a gente não consegue dar o desconto que todo mundo quer que a gente dê, entendeu? E o que eu percebo é o seguinte, existe uma visão no mercado imobiliário que poucos investidores, os que eu tenho oportunidade de conversar, eu explico. Existem 2 tipos de investimento, certo? Existe um investimento, assim como no mercado financeiro, né? Existe um investimento que é um investimento onde você busca rentabilidade, certo? Perfeito. E existe um investimento onde você busca formação de patrimônio. Certo? Okay. Então, assim, qual que é a diferença? A rentabilidade você tem uma data de entrada e uma data de saída. Ou uma data de entrada e uma rentabilidade com locação. Tá tudo certo. Qual que é a maior visão que você tem que ter? Menor custo de aquisição. Você tem que pagar mais barato para aumentar a sua variação. Para melhorar essa conta. Exatamente. Só que o que acontece? Quando a gente vai nisso, onde que a gente tem que estar? A gente tem que estar em bairros em desenvolvimento. A gente tem que estar em produtos mais econômicos, que é aí que você consegue, né, fazer toda essa virada. Quando a gente vai para o investimento de formação de patrimônio, é que nem a famosa ação da VEG lá. Ou seja, todo mundo acha que está caro, todo mundo vai lá e compra e ela fica mais cara. Você entendeu? Por quê? Porque todo mundo entende o seguinte, não, eu estou comprando uma ação onde a empresa é boa. Certo? Então, assim, aqui o produto de vocês, eu enxergo que é a mesma coisa. Ou seja, a gente vê um perfil de comprador muito grande de imóvel, seja apartamento, terreno, o que for, que é o seguinte, poxa, eu já estou relativamente com a minha vida... Não é resolvida de grana, mas é resolvida profissionalmente. Então, assim, eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir fazer. Por que eu estou formando patrimônio? Eu estou formando patrimônio para deixar para minha família. Eu estou formando patrimônio para uma eventual necessidade que eu tenha, mas eu não preciso vender. Então, esse cara, ele tem que buscar o produto diferenciado, né? Então, assim, a gente tem... São Paulo tem vários cases que são exatamente assim, né? JHSF, ou seja, o cara vai lá, ele tá comprando muito valor agregado, tá pagando um valor de mercado, pagando a marca, mas está entendendo que está levando um produto muito bom. Então, o que eu enxergo no empreendimento de vocês aqui é relativamente isso, ou seja, o cara vai comprar, o usuário vai entender que é diferente, né? Não, mas o cliente que está adquirindo aqui, ele pensa exatamente isso. Ele quer o matiz. Porque ele entende o custo que tem, ele entende que aqui é diferenciado, é exclusivo. Sim. Tá? Essa arquitetura, que se você botar a perspectiva aí, essa bordinha de concreto para a gente fazer,
É muito mais fácil. Você- Quando eu falo a caixinha de sapato, você sobe a venda, cara, é muito mais. Exatamente. Essa bordinha, ela é chata de fazer. Ó a cara do Edu ali, que vai vir daqui o a pouco arquiteto. falar com a gente Você aqui. O pergunta pro arquiteto. O arquiteto inventa umas coisas que no papel é fácil para você fazer. E não é uma bordinha. Ela tem um chanfrado ainda, né? Para complicar mais ainda. O arquiteto não deu moleza pra gente aqui. Exatamente. Então, mas dá um charme, entendeu? Sim, exatamente. Então a pessoa E eu- tem que ter. Essa é a ideia. O cara que vem aqui, ele quer realmente o matiz, porque ele vê os diferenciais. Né? E a gente entende, né, nas construções de casas que eu faço, de alto padrão e tal, o que eu Exatamente. entendo? As casas que dão mais certo são onde a gente soma o capricho da construtora. Porque o que eu falo lá é o seguinte, não é que eu sou muito melhor que os outros. Não, o que eu sou é mais caprichoso. Né? Caprichoso em entender que ali é no pequeno detalhe, caprichoso em atender o cliente, certo? Sim. Aí vem uma arquitetura Para somar. para somar, né? Vamos dizer assim, no uma projeto. arquitetura. Exatamente. E um proprietário que valorize isso. Um proprietário que entenda o valor disso, né? Que nem, por exemplo, a gente passou lá, poxa, eu trabalho com casa de alto padrão, eu vi o forro que você me mostrou lá, certo? Sim. O forro que vocês vão usar aqui nas áreas comuns, né? Exatamente. Poxa, assim, não é questão de ser bonito, só bonito. Ele é bonito e de uma alta qualidade. Porque, por exemplo, forro de madeira existe de X a Isso. 5X. Né? Isso. Né? O Então, forro assim, de madeira que é comercializado tem 6 milímetros, 7 milímetros, 8. O nosso forro tem 2 centímetros. exatamente. Tudo aqui É um está forro. no Então, material, pensando bem. Isso, Evandro, nós que somos construtores, o que você falou, o assunto do detalhe. O detalhe também na construção, no dia a dia da construção. Sim. Então, por exemplo, todos os nossos ralos aqui, eles têm um sistema anti-vazamento que a gente coloca antes da impermeabilização. É mais um exemplo de um item que é um Ninguém está vendo. é um encarecedor da obra, mas ele... o Paulo sempre fala uma coisa que eu concordo. Não existe obra perfeita. Sim. Até porque a mão de obra ela é difícil. Sim. A mão de obra, eu já trabalho com isso há 40 anos, mais até. A mão de obra foi piorando. Muita gente não quer mais trabalhar na construção civil. Então, nós não temos mais os mestres formados em carpintaria, e o pedreiro que começou como servente, aprendeu o ofício e depois chegou a pedreiro. Hoje, um pedreiro coloca um bloco, ele já fala que é azulejista. Sim. Então, esse é um outro lado. É o lado que a gente sofre. É o lado do sofrimento mesmo da construção Quem civil. mexe com construção sofre. Embora nós tenhamos algumas equipes que já trabalhavam com o pai do Paulo, comigo há 20 anos, tem gente que já trabalhou com meu pai. Então, isso a gente traz para cá, Sim. essa equipe, mas não são todos. Sim. Então, essa dificuldade existe, é o nosso dia a dia da obra. É porque se a gente for ver, né? Mas tem que ter, né? A técnica. processo, É o o processo. processo. Por isso que é a técnica é conferência, é olhar de novo e vai. Porque, infelizmente, a mão de obra, né? São José, por característica, a mão de obra, nós temos muita indústria aqui. Mão de obra boa, as indústrias vão pegando. Então, o que sobra, a gente tem que peneirar ali, ó. Sim, E sim, não tem sim. jeito. Sim, entendeu? sim. E trabalhar em cima não é fácil. Não é fácil. Mas E é a briga nossa, é a nossa briga, faz parte. E o que eu vi, outra coisa que eu vi aqui, né? Eu fiquei bem satisfeito, não é satisfeito, impressionado com eu percebo que foi tudo muito alinhado com os arquitetos, né? Porque Sim. assim, é muito comum na arquitetura de prédio, você pura e simplesmente faz arquitetura, né? A arquitetura em si, o interiores não fica tão alinhado, não fica com tanto acompanhamento. Eu andei aqui no decorado, né? Tive no decorado, tive nos apartamentos que são da forma que você entrega, e eu vejo que mesmo a forma que você entrega não é aquele conceito do tipo assim, eu vou entregar qualquer coisa aqui, porque depois o cara vai quebrar mesmo, por que eu vou gastar? Né? Então, assim, o que eu percebo é que teve Que nem o Ronaldo estava falando dos materiais. Tudo nós estamos usando aqui Porto Belo, tudo nós estamos usando Deca. Entendi. Mesmo no padrão. Para Sim. tentar o quê? Alguns aí que estão investidores, os caras falam, para mim tá bom demais isso. Não Sim, quero, não faz sim. mais nada. Eu só vou alugar mesmo, tá ótimo, não faço nada. Essa que é a ideia. Indo ao encontro do que você está dizendo. Ontem o Paulo teve uma reunião de
4 horas com a arquitetura Tá. para definir detalhes. Soleirinha. Como você falou, a gente poderia... A gente sabe fazer obra, a gente consegue decidir. Mas essa preocupação nossa e do escritório também em nos atender Sim. faz com que realmente a gente consiga... É um embate, é uma briga, né? Então, exatamente. Não, é uma briga, ela pede mas o importante é que tudo esteja validado, né? Validado com eles, né? Vamos dizer assim. Então, só isso já sobe muito o patamar. Porque o que eu percebo, Ronaldo, é o seguinte: São José dos Campos, ele passou, né? Eu sofri muito, né? Lá você acompanha algumas casas lá que eu fiz, tal. Eu sofri muito. Por quê? Porque São José, ao mesmo tempo que aconteceu a pandemia, que já encareceu os materiais, aconteceu o quê? Aconteceu uma elevação do gosto pela arquitetura. Perfeito. Tá? Não é? Os arquitetos já estavam aí, mas os clientes não levar exatamente. Então ele achava, putz, é mais caro, é isso, aquilo. A partir do momento que a gente empilhou essas duas coisas, o primeiro impacto foi o quê? Eu tive muita dificuldade em fazer essas obras, porque o valor, o custo da construção aumenta, né? Mas só que também, depois que passou as casas começaram a ficar prontas, né? Sim. E aí o cara começa a comparar assim, poxa, esse cara aqui, ele gastou 500 mil a mais na construção, só que a casa vale 1,5 milhão a mais que a outra. Isso. Então, assim... É difícil isso. A hora que o cliente enxergou isso, facilitou para a gente conseguir explicar isso para ele. Eu percebo que o que eu imagino aqui, fazendo futurologia aqui, o que eu imagino com vocês é mais ou menos isso. Ou seja, assim, poxa, eu fui lá, eu comprei um produto que entrega mais... Certo? E ele também valorizou mais porque ele entrega mais. Sim. Né? Vamos dizer assim, é como se fossem os produtos que eu falei lá, por exemplo, das grifes de São Paulo. Era... Não, era... Lindenberg. É uma marca. É uma marca, ou seja, assim, ela sempre... O cara chega assim, ele fala assim, não, eu entendo, eu vou comprar um produto melhor lá, como ele é melhor, ele tem um custo um pouco acima. E... Ele garante a valorização porque ele é um produto melhor. Isso. Então, assim, o que eu queria... Te cortando, esse foi um desafio nosso. Que a gente sabia que nós teríamos algumas, como o Paulo falou, algumas... Não é uma contestação, mas é uma comparação de produto com outros produtos que não entregam o que a gente vai entregar. Sim. O que a gente, desde o início do projeto, voltando no exemplo do ar-condicionado, isso é um conceito nosso. Sim. Desde o primeiro momento, nós pedimos para o nosso projetista elétrico considerar que a gente precisava de carga para todo o apartamento. Então, de cara, a gente precisou colocar um transformador. Sim. Não tem nenhum prédio aqui na Vila Ema que tem transformador como o nosso. Sim. Nenhum. Acho que é São José, né? Pelo que você falou. O primeiro que é enterrado é o primeiro. Não, e poucos põem o transformador porque ele custa caro. Sim. Tá certo? Agora, alguns conceitos a gente já partiu com ele, não só do escritório de arquitetura, que a gente também procurou um escritório que pudesse entender o que a gente estava pretendendo. Comprasse a ideia, e entenderam perfeitamente. Mas isso tudo que a gente vem falando de materiais, de processo e de escolhas, a gente, desde o início, nós consideramos isso. Entendi. Só para você que quando nós idealizamos isso e estamos vendendo isso para os clientes, depois a gente parou para pensar, faz, Ronaldo, nós estamos cometendo uma falha. Nós estamos tendo tudo isso no prédio, mas não temos gerador para quando acabar a energia. Então, se é uma coisa de qualidade que nós estamos querendo, nós temos que ter um gerador. Entendi. Senão ficava um negócio meio
sei lá, meio sem sentido. Entendi. Acaba a luz, a pessoa não consegue subir. Aí nós já estamos com a estrutura toda pronta, falamos, vamos ter que arrumar um lugar, não foi fácil. Mas botamos, pelo menos temos um gerador para um elevador para funcionar. Porque senão não ia. Pô, imagina, acaba a luz. Isso é um negócio que o cliente, o leigo lá na frente, quem não é do mercado, ele não consegue. Ele não sabe que 99,9% dos prédios do país não tem gerador. Inclusive, já tinha compradores que compraram sem saber que tinha gerador. Isso foi depois. A gente falou, não vai dar sentido a gente ter E faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Só na hora que acaba a luz. Exatamente. Exatamente. A gente, até nas casas de alto padrão, tá bom? A gente já fez esse levantamento lá, a gente tem, acho que é 8% só das casas que a gente já fez, a gente deixa preparado que colocam um gerador, né? Mas hoje em dia tem casas que já entendem essa dificuldade, né? Ou seja, você tem que ter. A gente tá num país que a infraestrutura não dá para... Outro dia no Serimbura nós ficamos 2 dias sem luz. Então, 48 horas sem energia. Putz, então meus clientes estão satisfeitos lá com os geradores, então, né? Porque assim... São esses diferenciais. A gente sabia que... Aproveitamento de água, essas coisas tudo. Outra coisa que eu queria puxar aqui, esse assunto, para a gente dar uma aprofundada, você até mencionou no início, Ronaldo, mas é assim... Fachada ativa é coisa que tem engenheiro que quem não trabalha com prédio não entende, não sabe o que não entende exatamente. Esse nome não explica não muito. Reproduz, não né? Fala, fachada, o que é isso, fachada ativa? Exatamente, né? Assim, vou até falar a forma que eu enxergo, né? E aí vocês podem me corrigir, porque eu também não sou profundo conhecedor, nunca fiz nenhum com isso. Ou seja, é uma forma de você... O térreo do empreendimento, ele é liberado ao público, vamos chamar assim. Ele é uma área que... é aberto ao público. Ele é aberto ao na público. Realidade é isso. Como se fosse aqueles prédios comerciais das Exatamente. grandes metrópoles, dos Estados Unidos, da Nova York. São Paulo. É você integrar o prédio no seu bairro. Entendi. Tá? Mas isso foi uma ideia da prefeitura. Eu e o Ronaldo chegamos uma época... Vamos desistir. A prefeitura criou isso, mas ela complicou tanto que nós chegamos lá, não, vamos parar, Ronaldo, vamos tacar uma grade aqui e vamos mudar a nossa ideia, porque demoramos para aprovar, viu? Não foi fácil. Entendi. Porque muita exigência. Mas hoje, né, que eu vi aquela imagem, eu enxergo ali, mas está em obra, mas eu vi a imagem da fachada ativa ali, como vai ficar, e realmente, né, é uma espécie de uma praça, né? Vamos fazer assim. Com vários para explicar para o leigo é isso. É como se você tivesse uma mini praça ao invés de ter uma grade. Uma grade. Entendi. Exatamente. Entendi. Essa que era como todos fazem, como eu sempre fiz. Mas o prédio tem todo um sistema de segurança para Sim, a guarita. Dali para frente. Sim. Como você só tira isso da calçada e coloca mais para dentro do prédio. É como se você aumentasse a cria circulação. Um espaço público, porque nós temos 2 pontos comerciais ali embaixo. Então, se tiver um café, a pessoa toma o café, tem um banco perto de um espelho d'água, a pessoa pode ficar ali. Muito. E como é como se fosse criar uma Vila Madalena mais preparada para isso, vamos chamar assim, né? Também fizemos isso porque nós temos uma igreja na frente, né? Sim. Tem uma comunidade da igreja, que a igreja é aberta também. Sim. É o assunto do bairro. Da integração do bairro. bairro Merecer isso. Né? Sim. Esse tipo de. E assim, E tá valendo a pena? Vocês estão gostando do resultado, né? O prédio está praticamente pronto aí, na reta final, né? Vamos chamar assim. E vocês gostaram desse desafio? Apesar de todos os desafios, vocês gostaram dessa linha que vocês foram, dessa aposta que vocês fizeram? Sim. Inclusive, nós estamos iniciando um outro projeto com este... essa era a próxima pergunta. Pensando dessa maneira. Continuando pensando dessa maneira. Tipo assim, como se fosse uma marca de vocês talvez mesmo, esse público. Talvez a gente não consiga uma fachada ativa por causa da característica do terreno, mas com beleza, com qualidade técnica, oferecendo os diferenciais. Eu acho que isso vale a pena. Eu acho que... Mesmo a gente sofrendo, Evandro, só completando o meu raciocínio lá mais atrás, essa transição. Porque
a gente também recebe clientes aqui que não conseguem enxergar isso. Sim, Quer dizer, as pessoas muitas vezes enxergam apenas o preço. sim. A pessoa que enxerga somente o preço, dificilmente ela vai Mas, comprar o Matiz. e é por isso que vocês têm que realmente continuar nessa linha, porque a partir do momento que você tem a prova de que isso funciona, né? Vamos dizer assim, o Matiz entregue e Sim. né, com a beleza, com a valorização, né? Assim, porque o que eu percebo é que os desafios são grandes, só que daí vocês também vão conseguir navegar mais com menos concorrentes, né? Vamos dizer assim. Eu acho que também, eu sempre conto a história do meu pai, sempre gosto de contar a história, né? Meu pai trabalhou até os 88. E chegou nos 80 e falou, pai, relaxa aí, né, cara? Daí ele fala, puta, Paulinho, pra que eu vou relaxar? Com essa experiência que eu tô, que na realidade, na construção, é tudo um processo, né? Sim. E nesse processo você acerta e erra. Então eu já errei tanto. E com esses erros eu fui melhorando o meu processo. Para que agora? Eu tenho que passar essas coisas para você. Sim. E aqui também é a mesma coisa. Esse processo é diferente do que a gente fazia. Eu fazia caixinha de sapato e mais vários prédios que eu fiz com a avenida estrutural. Bom, é muito fácil, entendeu? Então, esse processo nosso foi muito discutível. Algumas coisas nós erramos, precisamos melhorar. Exatamente. A gente tem que estar essa continuidade, tem que estar aprimorando. Se a gente largar isso aqui e mudar para o outro, eu acho que é um... Vai ser um para trás. Eu acho. Não, respondendo claramente a sua pergunta, com certeza valeu e está valendo a pena. Sim, sim. Vamos aprimorar algumas coisas, entendeu? Temos que aprimorar os detalhezinhos. E outra coisa que eu percebo desse nicho, né? Vamos dizer assim, eu converso com muita gente sobre construção civil, né? Então, assim, não só de onde eu trabalho, mas assim, é muito fácil você vender o sonho para a pessoa ter uma casa de alto padrão, né, com uma arquitetura de alto padrão. Sim. Né? Só que às vezes ele não está nesse momento. Isso. Exatamente. Perfeito. E tem gente que não está no momento porque ainda vai chegar, e tem gente que não está no momento porque já passou, né? Porque o cara também é a síndrome do ninho vazio, né? Ou seja, sim. Né, as pessoas falam assim, poxa, eu moro aqui na minha casa, com o meu conforto, com essas características de arquitetura que eu gosto, e, poxa, eu acho que está na hora de eu ir para um apartamento para ter uma vida mais fácil, mais ágil, né? Então, assim, eu acho que você pega os dois mais públicos, compacto, né? né? Mais compacto. Então, assim, você pega quem está crescendo e também pega quem está desacelerando. Isso. Né? Porque, assim, a gente sabe também o trabalho que dá uma casa em condomínio, né? Não é... E, de novo, com cada vez mais difícil a mão de obra. Sim. Uma casa em condomínio. Por isso que a gente tem que continuar. Jardim, cada vez que vai piscina, treinando. manutenção, vidro. Eu vejo no condomínio. As pessoas. Eu preciso de alguém para limpar vidro. Eu tô lá, eu tô nessa entre safra de funcionário, diz aquilo, eu tô tendo que levar a roupa na lavanderia, entendeu? Você pois fala, é. Não dá, isso aí é um desfalque que você tem ali, você entendeu? Então, assim, aí é piscineiro, é jardineiro, né? Ou seja, então existe tudo isso. E a nossa piscina que eu não te mandar? Então, verdade, a gente falou. Se não te mandar, depois que você vê pronto. É desafio e coragem, né? Porque, assim, vamos dizer assim, ela realmente tem que ser muito bem executada, né? No fim do dia é isso, né? Vamos dizer assim, se você tiver um problema... Então, o processo de impermeabilização é um processo super moderno, já consagrado, mas é uma membrana de poliuretano, porque existe essa preocupação também grande nossa, Evandro, aí pensando no lado do relacionamento, né? Incorporador e comprador. Tá. A gente também pensa o tempo inteiro em não contratar problema futuro. Nem para nós, nem para os compradores. Porque impermeabilização é um dos grandes problemas que tem. Impermeabilização esse é você sabe disso. A água na construção civil é o... não. O problema está lá. Seríssimo. Sim. Então, nós também trouxemos uma empresa que faz impermeabilização há 40 anos. Entendi. Nós pesquisamos aí quem que sabia fazer esse processo também. Isso. Com bastante tempo no mercado. Falando, é isso. O custo é maior? Tô nem dúvida. Mas, poxa, vai ficar... Tem dormir tranquilo. Mas vai ficar um espetáculo, né? Porque com essa vista livre que você tem aqui, né? Vamos dizer assim... E aí nós contratamos uma consultoria de uma pessoa especialista em vidro. Tá. Porque o vidro da piscina, ele teria alguns
as divisões. Entendi, Então nós vamos colocar, ali vai ser só vidro. entendi. Então é um vidro super especial. Outra briga nossa com a arquitetura. A arquitetura venceu novamente. Vocês pediam só vidro e eles não queriam. Eles queriam colocar. Eles queriam colocar os montantes. Entendi. Então a ideia é o cara ficar ali com o cotovelinho vendo essa vista aqui. É só vidro. Ver as montanhas. Legal, Né? Então legal. são alguns detalhes que, quando a pessoa estiver aqui, estiver utilizando, ela pode até não perceber, mas ela vai perceber que tem alguma diferença. E assim. Esse é o nosso objetivo. E essa estratégia comercial de vocês, né, de realmente lançar um pouco mais para frente com o negócio já andando, né, ter unidades ao final, assim, ela é interessante porque o cara consegue enxergar, é o que a gente já viu. Então essa é a vantagem nesse, e eu não tenho dúvida que num segundo, né, vamos dizer assim, falando um pouco aqui do olhar de construtor, né? Então no segundo, poxa, você vai conseguir ter uma composição de preço muito mais clara, né? Sim. Vamos dizer assim, né? Uma coisa é você orçar, outra coisa é você já orçar pela primeira vez um modelo, outra coisa é você orçar alguma coisa que você já fez, né? Então você já fala, putz, a impermeabilização vai ter que ser aquela, o vidro vai ter que ser sem montante. Isso. Então assim, vocês ganham essa clareza, e outra coisa é esse cliente também já... fazer a marca, né? Pra gente poder agregar depois no custo. Exatamente. Porque realmente assim, você diminui um pouco a sua margem. Porque né? assim, se a gente for parar para pensar, que nem você falou, levando para um outro lado aqui, né? Por que as pessoas dão tanto valor na fachada de uma casa, né? Hoje dão. Hoje não, né? Mas, então, mas no assim, prédio não. Exatamente. Mas então você fala assim, por que você gosta, né? Porque, pô, é aquele check que você fala assim, putz, tô chegando aqui na minha casa, que lugar bonito, que lugar agradável, né? Então assim, e por que pro prédio ninguém fazia isso, né? Que nem você falou, né? Poxa, você foi para São Paulo e assim, 5 iguais, um diferente. Pô, mas por que aquele lá tem essa arquitetura diferenciada, né? Então assim, eu acho que tá mudando tudo, desde você pegar até para os carros, né? Hoje o design do carro ele mudou muito, né? O pessoal vai pelo design. Sim. Eu acho que chegou nas casas, vai chegar nos prédios. Eu também acho. Acho que vocês vão surfar essa onda. Essa que é a ideia mesmo. A gente tem que... E assim, as metragens são 7,3? Nós temos apartamento de 2 dormitórios com 73 metros e 3 dormitórios com 93. Tá, plantas boas. Então, entendi. Em cada andar tem as duas tipologias. Né? E o que eu acho legal agora é essa possibilidade que São José passou, né? Essa nova legislação passou a ter a história de você realmente já poder eliminar aquela a porta do aí, ó, você já pegou um gancho. Nós não tínhamos nem comentado isso. Exatamente. Por exemplo, você já deve ter reformado vários apartamentos que a gente pega em São José, você tem o desnível da varanda. Sim. Por exemplo, o Gran Clube, que eu reformei vários apartamentos lá, esse enchimento, a varanda não comportava. Então a gente tinha que descascar, tirar toda a cerâmica, quando qualquer fazer um enchimento de argila, porque ela não comportava o peso. Nós já fizemos aqui o nosso nivelado. Já é nivelado. O cara botando a porta ou não, ele é nivelado. Entendi. Porque é a tendência de todos retirarem e fecharem. E no nosso cálculo... Então já não vai ter essa obrinha para ele fazer depois, entendeu? E a outra coisa, completando essa informação, a coisa que a gente faz, o fechamento da varanda, normalmente, num prédio, você precisa pedir para o calculista fazer um documento dizendo que pode colocar. O nosso já está no cálculo estrutural do prédio. Entendi. A pessoa pode entrar e ela não precisa pedir, ela pode colocar porque já está calculado para isso. Ela não vai precisar ter uma RT de um engenheiro. Exatamente. Que era aquela questão do pensar no usuário, né? O que eu vejo de... exatamente, de pensar no usuário. Né? Vamos dizer assim, é a história da Apple, né? Vamos falar assim, cara, em vez dele pensar... O que eles mais se concentram é o seguinte: como é que se usa isso? Como é que usa o fone da Apple? Como é que onde a forma que ele pega, né? Tem os detalhes diferentes. O fone, você fala, cara, o da direita vem pro lado direito, o da esquerda vem pro lado esquerdo, né? Então assim, não tem por que confundir, né? Então é assim, e o que eu vejo que vocês fizeram aqui no empreendimento é isso. Poxa, como é que
desde a piscina, né? Que nem você falou, como é que ele vai utilizar lá? Como é que eu trago isso aqui para frente? Isso eu não tenho dúvida que isso vira valor agregado ao final, vira valorização, vira. Por quê? Porque é aquilo. O morador, né? A prova social é algo que tem muita força, né? A partir do momento que quem mora aqui, né? Valida e indica, acabou. Aí o resto todo acontece. Né? E o objetivo lá no final é entregar um produto, lógico que precisa ser comercialmente interessante também para os sócios do empreendimento, mas para que a gente não obrigue o morador a cada coisa que vai fazer. Volto no assunto da varanda. Poxa, agora eu preciso contratar um engenheiro, preciso pegar uma anotação de responsabilidade para... Não. Ele já vai receber no manual como ele pode montar a fachada dele. Precisa seguir um padrão para o prédio não ter vários padrões na fachada, mas aquilo está resolvido já. Então é menos um processo que ele precisa enfrentar depois que ele muda. Sim, com certeza. Então isso, a gente sabe que as pessoas gostam desse e o que eu percebo para vocês como incorporadores, né, proprietários, sócios do empreendimento, o que eu percebo em vocês é mais ou menos o seguinte: cara, eu confio tanto no meu produto que se não vender, tudo bem. Eu sei o valor que ele tem, é um patrimônio que eu também quero ter. Né? Então, assim, né, porque a pior coisa que tem é quem produz um negócio e depois nem ele quer ficar, né? Nem ele quer falar. Ele fala assim, poxa, né? E o que eu vejo aqui é isso, né? O brilho no olho é a hora que fala do que está sendo entregue. Outro detalhezinho, né? Aqui o cara, ele vai ser obrigado a usar um multi-split. Importante isso. Porque a área realmente é pequena, mas por quê? Se você for olhar nas fachadas de prédio, aí tem aquela varandinha pequenininha, aí ele põe um ar-condicionado retangular, põe um de bolinha, põe outro, fica aquele... Você polui a fachada. Fica aquele negócio poluído, né? Então a ideia é ser multi-split, um aparelhinho escondidinho, que ele não vai interferir em nada na fachada. Entendi. Isso. Ou seja, você já até pensaram... Você não vai valorizar o seu... Vai ficar aquele, vamos dizer assim... Isso essa informação poluído, também né? vai existir no manual. Sim. E, logicamente, que depois que o condomínio for constituído, tiver um síndico, essas questões terão que ser discutidas. Mas essa informação já está. Mas assim, mas é aquela história do seguinte, né? Quando você vem para algo de alto padrão, o que o comprador não pode esquecer, que uma das coisas que ele está escolhendo, sabe quem é? É o vizinho dele, cara. Exatamente. Você entendeu? Ou seja, então quando você vem para um vizinho que também já entende a importância de ter um ar-condicionado, né, de uma marca boa, né? Vocês não vão... E não poluindo. Não poluindo, né? Vocês não podem determinar qual é a marca, mas, por exemplo, assim, vocês podem indicar, né? Eu vi que vocês estão demonstrando isso qual é o produto adequado para o... encaixa melhor, né? Encaixa melhor. Exatamente. Então, quando você faz isso, o cliente, né, a gente está aí com alguns loteamentos aqui em São José que estão acontecendo isso, que é basicamente isso. O cara fala assim, puxa, eu vou comprar, eu quero morar lá, né? Eu quero morar lá porque o produto é bom, eu quero morar lá porque a vizinhança é boa, né? Porque assim, eu quero morar lá, então assim, esse comprar a vizinhança é algo que poucas pessoas percebem, né? Que você vira e fala assim, poxa, vendi barato, valorizou muito, comprei barato, valorizou muito, tá bom, mas cara, você precisa analisar o seu entorno, né? Então é isso. Essa que é quando o cliente vem com aquele desconto que a gente fala. Aqui só são 80 unidades, você tem uma igreja aqui próxima, você tem um bairro mais silencioso, entendeu? Você não tem uma avenidona, você não tem um monte de prédio que você abre a janela, tá de cara com o outro, entendeu? E quando a gente estava fazendo o tour, né? Aí eu vi a churrasqueira, aí você fez uma observação que o paulistano, quando vem, ele... Então, vocês estão vendendo muito para... Não, é isso que vai chegar no público aqui. Qual que é o público nosso? 40 a mais. Praticamente 40 a mais. Pessoas já resolvidas, entendeu? Que escolheram o Matiz. Entendi. Entendeu? Então, porque ele viu a qualidade. É que você falou, eu não quero mais morar numa casa grande, agora estou eu e minha mulher sozinho, ou eu sou solteiro, eu quero ter uma coisa de qualidade. E aí nós temos os públicos, né? Que é o da região e muita gente vindo de São Paulo morar aqui. Entendi. Tá?
Que é o que o que tá também acontecendo. pós-pandemia também aconteceu isso Sim. em São E o José de uma maneira geral. E o engraçado é isso, que o paulistano, ele chega, arranca a churrasqueira, eu quero fazer uma adega, eu quero fazer um armário. É um Entendi. perfil de... Já o pessoal de São José, Vale Paraíba, os mineiros, vamos colocar assim. Tem muito... Ele entra... Primeira coisa que ele vai fazer é o ele nem churrasco. olha a suíte, ele olha a churrasqueira. A felicidade dele é a churrasqueira. E entendeu? essa integração entre a churrasqueira, a área outra. gourmet e a sala é um negócio. Tá vendo? A gente vai falando dos detalhezinhos, né? Como é que funciona os prédios, geralmente? Você tem a sua churrasqueira aqui, você tem que ligar lá para a sua portaria. Me liga o acionador aí. Sim. O sugador, né? Vamos colocar assim. Exaustor. Exaustor. Só que a gente não sabe se o nosso prédio vai ser virtual ou não. Nós vamos deixar para o condomínio resolver isso. Que já está todo preparado. Se quiser fazer virtual, pode ser virtual. Então, ele vai ter um timer ali. Entendi. Ele aperta um interruptorzinho que vai ligar lá, vai ligar 3 horas o sugador e desliga automático. Legal. Tem esse detalhe também. Pequenininho, pequenos detalhes. São esses confortos. Exatamente. É o pensar como dono, né? pensar É o pensar como como dono. dono. Isso. Pensar, se eu morasse aqui, o que eu gostaria. O que eu gostaria que fizesse. Sabe? Bom, mas, cara, a gente brinca aqui no podcast a gente... Se bem que aqui eu não estou no meu estúdio, né? Mas lá dentro do estúdio a gente brinca que a gente consegue dominar tudo dentro do estúdio, exceto o tempo, né? E, poxa, acabou acontecendo essa coincidência boa aí, né? A gente marcou a gravação, conseguiu convidar o Edu aí do escritório Alto Bernaz para participar aqui com a gente também, né? Então eu queria agradecer, né, esse papo aí, realmente. E eu realmente, desde lá de trás, eu queria muito vir aqui, porque é o que eu acredito. Entendeu? O que eu acredito é que existe um espaço para empreendimentos de alto padrão. Eu acho que existe um espaço para empreendimentos compactos. Não compacto, você é um intermediário, né? Quando a gente fala compacto, hoje é 40 metros quadrados. Eu acho que compacto ou não, eu acho que é a ideia. Isso. A nossa ideia é que queremos fazer essa marca. Mas é que todo mundo, quando vai para um apartamento de alto padrão, ele imagina assim, poxa, então tem que ter 200 metros quadrados. Sim. O nosso você não. Entendeu? Eu acho que não. Eu acho que, cara, esses dois perfis que eu falei assim, o cara que ainda não está preparado para o de 200 metros quadrados, mas que é coisa boa. Isso. Né? Um exemplo, E você definiu bem lá no começo. Nós não pensamos em fazer um alto padrão apenas mudando o revestimento. Sim. Tem um conceito. Exatamente. Nisso tudo que o revestimento é a parte fácil, né? Você entendeu? Essa é bem fácil. Né? Agora, tudo que a gente falou aqui são assuntos que pensamos lá para proporcionar esse diferencial. Tá? Então, é alto padrão, mesmo não sendo 200 metros quadrados ou mais. Sim. É a ideia da BMW, você não tem o X1, o X5? Exatamente. Tudo que tem no X1 tem no X5, só que ele é... Exatamente. E é a mesma ideia da continuidade. O que a BMW hoje, provavelmente, eu não entendo, mas o que eu acho que o que ele mais valoriza é ele cultivar o cara da X1 para que ele vá até a X5. Perfeito, né? perfeito. Ou seja, ele fala assim, poxa, o cara já é meu cliente, o cara gostou, poxa, então eu vou atendê-los. Né? Mas também tem a pessoa que o X1 me atende. Sim. Eu não tenho filho, eu não preciso pôr cadeirinha. Com certeza. O X1, eu tenho uma BMW com todos os confortos e tecnologias, mas me atende. Com certeza, Perfeito. Com certeza. Continuem fazendo, que quando meus filhos forem para a faculdade, eu vou comprar um. Tá bom? Muito obrigado. Mas obrigado. Agradeço, eu que agradeço. Tá bom? Eu vou ficar mais uns minutinhos aí para falar com o Edu. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade também. Bom, continuando aqui então agora, depois de conversar com os incorporadores do Matiz, vou receber aqui agora Eduardo Albernaz, meu amigo, meu parceiro, já jogamos junto futebol no mesmo time e estamos aí, né? Bom, vamos falar, quero bater papo com você, Edu, não quero falar só sobre o empreendimento, quero falar do futebol, quero falar dos seus projetos, quero trocar uma ideia, mas vamos começar pelo Matiz, né? Até para ficar uma linha lógica aí. Eu conversei bastante com eles, né? Eu percebi realmente um envolvimento muito grande deles com o projeto, que não é algo tão natural assim, né? Porque normalmente o incorporador está mais preocupado com a execução, né? Com o dia a dia da obra. E conta pra gente aí como é que está sendo
essa experiência do projeto? O que o projeto motivou vocês? Conta um pouquinho da história. Assim, a princípio, o convite veio, né, depois de a gente ter também já desenvolvido um projeto anterior de um edifício residencial, que é o Matiz. O Mayfair, né? Tá. E acabou que quando a gente conversou com o Paulo e com o Ronaldo sobre esse projeto novo, né, que até porque o outro projeto ficou espetacular, tendo um pouco mais de algumas condicionantes de orçamento que foram podados, sabe? Alguma questão da própria construtora em si, né? Saber um pouco dosar mais, sabe? Sim. Então, quando a gente teve a conversa, né, com o Ronaldo e o Paulo, foi muito interessante porque a gente queria romper um pouco esse paradigma, né, da construtora só pensar no custo, da incorporadora querer custo em detrimento da qualidade projetual, sabe? De repensar bem os layouts, repensar bem a arquitetura e a cidade, sabe? Sim. Então, quando eles vieram com a ideia, e o Paulo, né, já tem esse histórico, né, com a família, com o pai, foi perfeito, porque foi o pontapé inicial sobre o quê? Resgatar a memória do Paulo, do Rosendo, né? Rosendo Mourão. Tá. E isso foi interessante porque não foi só um trabalho, né, comercial. Entendi. Ele teve muito desse resgate histórico, até por São José dos Campos, né? Então não deixa de ser, né, até por causa do projeto ser num terreno da família, um tributo ao próprio Rosendo Mourão. Então, quando a gente trouxe essa linha, né, da questão do modernismo, né, de trazer a questão dos beirais que você comentou, né, eles comentaram muito sobre o custo desses beirais, o quanto que foi impactante na execução, mas aí tem várias abordagens que a gente gosta de comentar, que ele também interfere muito na questão da compartimentação vertical, né, questão de incêndio. Então, o próprio beiral alongado ajuda muito a gente criar essa empena maior de vidro. Tá. Então, que isso, geralmente, em alguns edifícios, você tem que subir o peitoril de concreto em alvenaria. Por quê? E aí você afunila mais a vista, né? Então, a gente tem muito esse lado também da arquitetura residencial, e tanto residencial quanto, né, predial, de tentar valorizar, né, o quadro, né, a imagem, a vista. Então, essa questão do beiral, que foi complexo, também ele agrega valor. Entendi. Né, no resultado final, não só, né, na questão de engenharia, mas também na questão de regras, né, de legislação. Sabe? Assim, agora eu acompanho esse projeto, que nem eu falei, eu já queria ter conversado com eles faz tempo, mas eu gostei de vir nessa fase, porque realmente já está numa fase que você consegue entender os impactos. Isso, né? Perfeito. Vamos dizer assim, você já consegue, né, entender o quanto a integração entre a sala, o quanto o pilar compõe a arquitetura, né? Em vez de ser um elemento problemático, né? Sempre o pilar é um problema, né? Que aqui o pilar compõe, né? Sim. Então, assim, e aí eu queria... o que mais me impactou aqui realmente, eu já falei isso com eles, mas eu queria falar com você sobre isso, é o quê? O que mais me impactou é conseguir ter um projeto com uma fachada ativa de verdade, né? Com um ambiente que eu, como engenheiro, né, mais frio assim, então, poxa, parece uma praça mesmo, né? Parece algo comunitário. Então eu queria começar falando um pouquinho desse impacto que vai ter visual, né? Desse impacto eu acho que o grande diferencial do projeto de arquitetura vai ser a hora que você chega, você não ter uma grade na frente do projeto, né? Sim, sim. Não, isso foi fundamental. Também, além deles, né, foram uma das premissas iniciais de projeto. Porque quando a gente fala sobre o ambiente privado, né, ainda mais né, um ambiente assim, de alto padrão, a gente conversa muito com a cidade. Então, assim, a cidade, o público e o privado, eles estão ali, ó, no limiar. Então, não adianta a gente negar a cidade. Então, a gente tem que saber fazer essa integração com a questão da praça, né, a questão da fruição, né? A gente fala muito sobre essa questão da fachada ativa ter fruição, né? De você conseguir percorrer todo o espaço de uma maneira livre, para você não criar esses ambientes. E existem, sim, em próprio São José dos Campos, quando a gente fez a aprovação, o Paulo mencionou, que foi difícil aprovar. Por quê? Porque como era uma proposta que ela estava ainda amadurecendo dentro da prefeitura, a gente chegou tão ousado com eles que eles começaram a frear. Eles começaram a frear. Falaram, putz, Edu, mas se a gente fazer assim, liberar tão facilmente dessa maneira, como é que os outros incorporadores vão trabalhar isso? Porque o que acontece? A gente abre uma margem. E é essa margem, a gente até vê em outras incorporações, que existe a fachada ativa, mas ela é feita diferente. Então, a nossa fachada ativa, acredito que foi muito bem implantada. Sabe? Eu percebo também os outros projetos, ou na verdade as outras maquetes, né? Porque na verdade os empreendimentos com fachada ativa ainda
não estão prontos porque é um negócio recente, mas eu percebo que a parte privada, ou a parte do condomínio mesmo, ela cria uma barreira muito grande, né? O que eu percebo de vocês é o seguinte, não tem a barreira existe, mas ela compõe a arquitetura. Então, como se fosse dali para dentro é o condomínio, daqui para fora tá tudo livre, né? Sim, sim. E aí também, óbvio, várias questões técnicas, né? De acessibilidade, de rampa, questão das escadas, do espelho d'água, do próprio paisagismo, né? Então, quando a gente fala sobre prédio, residência, enfim, construção, eu acredito que assim, a parte externa é tão importante quanto a interna. Sim. Então, quando você fala, eles falaram muito sobre fachada, né? Da importância da fachada. Sim, mas se você reparar o layout, o desenvolvimento, até da questão do estacionamento, né? da garagem, da própria empena, tem vários detalhes ali que valorizam muito a parte assim, de ambientação, da parte também de espaços bem assim dimensionados. Sim. Então isso é até uma crítica, que a gente até não quer entrar muito nesse papel, mas acho que é legal, né? Mas aproveitando essa deixa, porque quando a gente fala, né, eles têm essa questão das áreas, né? 2 quartos 73, 3 quartos 93. Então assim, no mercado, muitas construtoras, né, até os próprios modelos de negócios, baseiam-se em áreas para definir qual é a área, né, necessária para o apartamento, né, para você não construir muito a mais nem muito a menos. Então, um olhar muito mais comercial do que arquitetônico, isso, se você diz, né? Vamos então, dizer assim, eu acho que o que vende é tantos metros, isso. Né? Então, para a gente foi um desafio, né? Um desafio absurdo, porque quando a gente chegou na parte de aprovação, de quantos apartamentos, a gente chegou no talo. Então, a eficiência, né, quando a gente chega lá, quase 100% em termos de área que poderia ser vendida. Então, isso foi incrível. Então, é óbvio que não é fácil, sabe? A gente vai trabalhando e vai... trabalho, né? Isso demora, mas assim, a gente consegue um resultado diferenciado. E aí, levando isso em consideração, se a gente observar por mais que tenham essas metragens, os espaços eles não são subdimensionados ou superdimensionados. Ele está na medida certa. Então, assim, se você pega algumas outras plantas que eles trabalham com áreas um pouco maiores ou menores, você vão ver espaços assim que... tipo um exemplo, a sala de jantar está totalmente enclausurada no meio da sala. Sim. Aí você imagina assim, peraí, antes da gente começar a desenvolver prédios, a gente fazia muito interior de apartamento. Sim. Então a gente via todas as críticas do tudo que teria que tirar. Então a gente falava, putz, não, vamos investir num revestimento interessante. Não adianta a gente colocar investimento que o pessoal vai arrancar no final. Sim. Vamos investir mais nisso, na questão de qualidade ambiental, sabe? Então... E quando eu vejo a questão dos apartamentos, o que eu percebo? Tem que ter uma cultura local também, né, Edu? Vamos falar assim, eu vejo que tem algumas construtoras que vieram de São Paulo, né, naquela época, com um conceito de área gourmet, sala muito grande e quarto muito pequeno, e os apartamentos são verdadeiros micos, né? Porque assim, o cara do interior, ele quer um equilíbrio maior, ele quer um gourmet adequado, mas ele não quer um quarto só para falar que tem o terceiro quarto. Ele quer um quarto com um uso adequado. Então, assim, e eu percebi isso aqui na disposição. Ou seja, que nem você falou, tá tudo muito equilibrado, né? Isso. E aí é uma questão de posicionamento, né? Então, quando você consegue elevar o tipo de projeto a um estágio com mais excelência, você precisa que os clientes, né, esses potenciais clientes, ou que a comunidade... Ela tem essa experiência para entender o valor. Sim. Entende? Então tem muita gente que no começo fala, mas o que vai ser uma construtora, né? Como é que a gente vai investir num produto que ainda não estou conseguindo sentir ele? Sim. E aí quando a pessoa realmente começa a visitar os decorados e tudo isso muito mais bem observado, sabe, concluído, a pessoa começa a falar, caramba, realmente faz muita diferença, né? A arquitetura, o interior, todo o layout, todo o planejamento estrutural do prédio, eu acho que faz total diferença. Então, e assim, o que eu queria falar com você, o que eu percebi que eu acho que vai ser um grande diferencial aqui também, são as áreas comuns, né? Eu tive ali no mezanino, né? Poxa, o que eu percebo? O cliente que compra o alto padrão, né? Eu estou vendo o padrão dos acabamentos que vocês estão colocando, mas é que nem eu falo, não é acabamento, né? É a arquitetura de interiores, né? Vamos dizer assim, essa composição. Porque tem muita gente que acha, Edu, que é comprar uma pedra bacana e colocar que vai ficar bom, né? E não é. E assim, o que eu percebo ali naquela área comum, né? O tipo do forro que vai ser utilizado, ou seja, ele está muito com uma linha de residencial de alto padrão, de casas
casas em condomínio, né? Mais ou menos como se ele estivesse numa área comum, mas ele estivesse dentro de uma casa em condomínio, né? O que vai ter nessas áreas comuns e como é que você enxerga? Isso, então, aí entra um pouco dessa questão da experiência do residencial, né, de um alto Entendi. padrão, para um residencial prédio. multifamiliar. Então, assim, realmente, esses detalhes, eu acho que quem tem mais sensibilidade, né, não é todo cliente, até para o nosso negócio, não é todo cliente que está no momento, né, como você disse antes, ou com a percepção de valor nisso. Então, essa percepção... Então, mas eu acho que isso enquanto está na planta, sabia? Eu sim. acho que... não, sim. Que é que nem as casas que a gente faz. Tipo, se o cara começa a fazer na casa, o cara não consegue entender. E depois, quando ele entra, né? Ele fala assim, cara, tem alguma coisa diferente aqui. Ele não sabe dizer o que é, mas ele sabe que é diferente. Né? Sim. Então esse amadurecimento, né, do cliente e até de clientes que já tiveram experiências, né? Então, assim, a gente nunca... Né, o cliente, ele pode construir várias vezes. Então, essa excelência, talvez, né, que é difícil, né? Manter, mas é interessante porque você sempre atrai um público que começou a amadurecer, começou a ver coisas diferentes e fala, não, realmente eu prefiro investir, porque ele já teve experiências talvez anteriores que não foram adequadas. Sabe? E eu vi ali, né, por exemplo, lá embaixo eu vi que tem uma área com lareira, tem uma área, né, ou seja, assim, eu percebi como se a pessoa tivesse saindo da casa em condomínio e indo para uma área externa de casa mesmo, né? Sim. Então tem toda essa... Tem o mezanino, né? Que tem vários setores de academia, enfim, tem a parte também de home office, de cowork também, a parte superior que tem a parte de churrasqueira, enfim, piscina. Então, assim, a questão da vista, eu acho que... Eles falaram muito aqui da questão realmente da preocupação com a vista da piscina, né? Vamos dizer assim, ela é borda infinita, é isso? Isso, não, ela tem só uma parte de... Entendi, isso. Mas que você tem a vista livre. Isso, tem a vista plena, sabe? Entendi. Eu acho que qualquer elemento, né, que cria uma barreira visual entre o observador e a vista, eu acho que realmente perde um pouco a amplitude, né? Entendi. Então, acho que isso é muito interessante porque a gente acaba brigando um pouco, mas... Então, e essas discussões? Eles mencionaram já, né, vamos dizer assim, que na maioria deles você convenceu, mas foi difícil esse tipo de convencimento, assim? Não, porque... acho que sempre um diálogo. Tá. Eu acho que qualquer projeto que quer chegar no nível de excelência, né, não tem uma definição individual, sabe? É sempre um diálogo. Eu sei que tem vários momentos que a gente acaba cedendo porque realmente não tem custos ali. Sim. Tem investidores, tem outras pessoas que também querem, né, rentabilizar mais isso. Mas acredito que, assim, no contexto, se a gente equilibrar bem os fatores, a gente consegue realmente valorizar alguns itens, né, através do forro, dos vidros, enfim, de alguns pontos, mas outros a gente sabe também muito abrir mão, né, porque não tem sentido, né, é um equilíbrio, né, não é só, que nem você falou muito bem, né, não é só o revestimento que faz o projeto se elevar, não é o contexto, é o conceito total. Então, assim, dá para se colocar revestimentos mais simples dentro de um projeto bem elaborado. Então, a arquitetura, ela fala muito, né, o interior não está ali para resolver o problema da arquitetura, o interior está ali para compor, para menos é mais, né? Isso dá para colocar poucas coisas e agregar muito valor. Assim, e o que eu vi foi exatamente isso. Ou seja, por exemplo, o banheiro. O banheiro foi algo que me impressionou, sabe? Porque assim, eu não me sentia entrando num acabamento, num banheiro de apartamento. Eu me sentia entrando num apartamento de casa. É lógico que salvo as devidas proporções, né? Sim. Mas assim, a sensação, ela né, de algo feito por um arquiteto de alto padrão, né? Como é o caso de vocês. Então, realmente ficou muito legal. Outra coisa que eu queria puxar de vocês, né? Vamos dizer assim, o que é, né? Muita gente faz não o mau uso, utiliza, não dá valor para a verdadeira função de um Breezy. Né? Vamos dizer assim, né? Muita gente vai porque o Breezy acabou se virando uma referência para obras, arquiteturas de alto padrão e tá ali só por estar, né? Vamos dizer assim. Pelo estético, não. Mais pelo estético, não pelo funcional. E aqui eu percebi que ele tem uma função, né? Que já é uma característica nos projetos seus, tal, mas eu percebi que ele é móvel, eu percebi que ele tem uma função realmente, uma funcionalidade, não só uma estética. Isso, né? Acredito que são vários fatores, né? É óbvio que tem um apelo estético, mas isso é o último quesito que a gente marca.
gera dinamismo também na fachada, né? Então as pessoas Entendi. conseguem controlar melhor isso. Ah, tá. Como ele é móvel, você A fachada ela muda, é interessante Entendi. esse trabalho. É óbvio que tem alguns momentos que você vai precisar do brise em determinado ponto. Não daria para botar brise em toda a fachada. Entendi, sim. A gente queria até nos primeiros estudos colocar mais brise. Só que isso realmente é um custo diferenciado. E a gente viu que, olha, nesse ponto acho que a gente consegue manter a identidade da fachada, né? Um pouco da característica, né? da arquitetura, né? Enfim, da moderna, no sentido, né? de proteção solar, etc. Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu equilibrar assim, no mínimo possível. É óbvio que foi uma discussão, né? Um debate, porque sempre brise são itens realmente caros, né? Tem questão de segurança, enfim, outras questões, né? que interferem na correta utilização, mas foi muito bem aceito e a gente realmente... E compôs muito bem, né? Isso. Realmente já dá para ver, né, nas imagens tal, que vai fazer esse movimento, né? Isso. Mas legal. Edu, o que eu queria perguntar para você também é o seguinte, né? A gente sempre que vai fechar no meu caso uma obra, no seu caso um projeto, a gente sempre olha o projeto, Sim. mas a gente sempre olha o que a gente quer, o movimento que a gente quer participar. Por estratégia, ou por situação, ou por oportunidade, né? E assim, eu queria que você falasse mais sobre esse mercado, como é que você enxerga, né? Se é uma intenção de vocês fazer mais prédios, ou isso é algo pontual, o seu foco é casa. Como é que você quer se posicionar e como é que você enxerga esse mercado em São José? Não, então, com muitos bons olhos, né? Assim, a gente vê a parte do Parque Una, né? Começando, então assim, realmente é um foco, a gente gosta muito, porque o prédio tem muita relação com a cidade, né, pela escala, então isso é muito interessante, né? Assim, na parte residencial é o nosso foco, realmente. Se a gente for pensar rentabilidade, né? Que é empresas, né? Você tem que ver qual é o gargalo ali também para ser rentável. Porque prédio demanda-se muito tempo, né? Muito acompanhamento, demora-se muito tempo a aprovação, a parte de execução. A residência ela é um tiro mais rápido, né? Um tiro mais curto. Então, se a gente for pensar por rentabilidade... A proporção custo-trabalho é o inverso do que todo mundo imagina, né? Sim. Porque o arquiteto acha, puxa, é melhor fazer prédio, mas na verdade o prédio como é uma escala maior, o valor cobrado por projeto proporcionalmente é menor, né? Sim, Entendi. E só que se você fosse envolver no interior, se envolver em tudo, aí... Isso, então, porque a gente pensa no todo. Então, sempre os nossos conceitos básicos é a questão do ciclo, né? A gente está ali desde a escolha do terreno, se for possível, até um pós-venda. Entender se o cliente, né, onde que a gente errou, onde que a gente acertou lá no final, para no próximo melhorar. Então, essa questão da melhoria contínua, beleza, mas ao mesmo tempo a gente realmente gosta de estar junto com o cliente para não, né, assim, porque assim, não deixa de ser, cada projeto que a gente faz é um filho, né? Sim, então sim. A nossa imagem, toda a nosso esforço está aqui dentro. Sim. Então a gente nunca vai deixar, né, uma construtora, enfim, uma incorporadora por uma questão financeira. Lógico, a gente está ali para aprender também. Entende? Então assim, e aquele negócio, a partir do momento, né, eu falei com eles aqui essa questão do aperfeiçoar, né? Sim. E o aperfeiçoar, que nem por exemplo no caso da construção, né? Ele orçar a segunda construção de alto padrão vai ser muito mais fácil, porque ele sabe o quanto custou para fazer a primeira. E no caso de vocês também, né? Ou seja, se você fizer disso um braço, você também consegue ir aperfeiçoando desde de precificação, de tempo tempo dedicado ao projeto, ou seja, você consegue ir fazendo e andando com as duas coisas em paralelo, né? Não, com certeza. E é interessante quando você fala sobre essa questão de custos, né, que é sempre um dos fatores, acho, fundamentais, mas também tem que ter um pouco dessa ousadia, né? Sim, não. Porque total. assim, pelo padrão, né, já tem o projeto, já tem um tempo, né? Sim. Mas assim, se a gente não ousasse, talvez a gente poderia manter a mesma regra, sabe? O que eu acho mais perigoso de você tentar ser uma incorporadora de alto padrão é você ficar no meio do caminho, entendeu? Sim. Porque daí se você não for reconhecido realmente, né, que nem essa preocupação que eles têm do uso do cliente, né? Ou seja, não adianta você ter uma arquitetura bacana e o uso não ser de alto padrão, o cliente não entender que ali ele tem um uso diferente. Então assim, o que eu penso é o seguinte,
você cobrar mais caro, mas não entregar o suficiente é o mais, é o mais perigoso de tudo, né? Então, assim, a partir do momento, é o que você falou, ele vai chegar um próximo projeto, vai ter que continuar sendo ousado, vai ter que continuar sendo vamos dizer assim, entregando essa eficiência do apartamento, né? Então, assim, eu acho que realmente... Mas que legal, que bom. E no mais, e esse braço aí, rapaz? Que coisa é essa, bicho? Que isso? Não, é futebol. Né? Me caçaram em campo. Te caçar é muita habilidade, é verdade. muita velocidade, habilidade. Não, eu acho que eu tenho que me aposentar. É uma coisa mais leve, brincadeira. Tem que focar no beat. Mas né? o problema é me preparar, corrigir aqui para a próxima lesão. Acho que já é essa. Brincadeira. Mas tá bom. Mas, Edu, bom, primeiro, obrigado aí de ter vindo, né? Assim, já faz tempo que a gente tenta marcar alguma coisa, sim. Assim, quando é de última hora, assim, dá mais certo, parece. Mas eu queria depois, né, já ficar aqui o convite para vir um dia você, a Tati, a gente trocar uma ideia. Vamos. Nosso objetivo no ObraCast é ser um lugar de conversas interessantes. Conversas sobre arquitetura, construção civil, mercado imobiliário, mas um lugar de bater papo. Sim, tá não, bom? com certeza. E parabéns aí pelo projeto e pelos projetos, né, na verdade. Com certeza. Tá muito bom? obrigado, então Tamo firme junto. aí. Vamos junto aí para a próxima conversa. Valeu. Abraço. Obrigado, Evandro.